capítulo 8, verso 34. Isso, você pode ir procurando aí e dizendo: Jesus, o Senhor é lindo, é maravilhoso. E nós somos gratos por essa palavra, nós somos gratos por esse momento em que vamos estar ouvindo uma palavra. Muitas pessoas, eu já fui esse tipo de pessoa que, eu faço isso porque eu quero, a hora que eu resolver parar, eu paro. Não. Se nós não estivermos Jesus na nossa vida, nós vamos continuar cometendo erros em nome de Jesus. Todos encontraram? Digam amém. Louvado seja Deus. Vamos à leitura, livro de João, capítulo 8, verso 34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Repita comigo em voz alta, com voz de vencedor: é escravo do pecado. Versículo 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Feche seus olhos, por gentileza, feche suas Bíblias. Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu estou aqui, à disposição do teu reino, à disposição da tua palavra. Pai, hoje nós vamos romper. Pai, nós sabemos que tem famílias que têm sido travadas da sua felicidade, têm sido privadas, ó Senhor, de muitas bênçãos e muitas maravilhas que o Senhor tem para derramar sobre as suas vidas. Pai, nós vamos romper hoje o Senhor vai nos dar poder e glória, que a nossa oração possa derrubar as muralhas, que o inferno não prevaleça sobre as famílias. Pai, eu apresento essa igreja, eu apresento quem nos acompanha pela rede social. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu me coloco, ó Pai, agora à disposição do Senhor para levar a tua doce, maravilhosa palavra. Pai querido, dá-me sabedoria e graça, para que eu não venha me omitir, por mais dura que ela seja, Pai, mas que também eu não venha a me exaltar de forma, Deus, que eu ultrapasse o limite que o Senhor designou para esta palavra nesse dia. Pai, em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do nome do teu Filho Jesus, eu coloco agora, ó Senhor, eu oro agora para que o Senhor coloque os anjos, querubins e serafins ao redor desse lugar. Pai, eu consagro esse tempo agora nesse quarteirão. Pai, nós cancelamos toda a ação do inferno, a distração, o barulho. Pai, o celular que toca, Pai, eu cancelo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro esse lugar aqui santo do Senhor. Pai, eu declaro essa casa que está nos acompanhando, que tudo seja ouvido e seja colocado no coração, para que venha a gerar frutos em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, aplauda bem forte a Jesus. Se assentem, por gentileza. Na nossa caminhada, nós estando com o Senhor à nossa frente ou não, nós estando servindo a Cristo ou não, sempre vai surgir diante de nós algumas muralhas. Muralhas no caminho são obstáculos. Quando algo que é colocado pelo inimigo no nosso caminho, é porque ele não quer que nós nos aproxime ou nós chegue até a um lugar de bênção. Uma muralha é colocada para dificultar. Uma muralha, ela é colocada no caminho de quem serve ao Senhor e também das pessoas que não servem, para nos impedir de chegarmos a um lugar de refrigério, a um lugar onde o Senhor pode nos cuidar, o Senhor pode prover em nossas vidas, e que nós nos tornemos totalmente
dependentes dele. Toda muralha traz impedimento, divisão, separa nós da nossa bênção, separa nós de Deus, separa, trava, traz a separação. E para isso, para que nós consigamos fazer isso, ultrapassar essas muralhas, nós precisamos tomar algumas decisões. Algumas decisões. Aqui, Jesus falando quem é filho de Abraão e quem é filho do diabo. Não, sem frescura não. O filho do inimigo, o filho do espírito. Mas não, filho do diabo. Ou é filho de Abraão, ou é filho do diabo. E o Senhor responde e diz assim: aquele que acreditar no Filho, esses se tornarão, não serão mais escravos, esses serão livres. Serão livres. Sim, pastor, mas nós vivemos num país livre. Sim, vivemos livre. Passamos por algum tempo em que a nossa liberdade foi um pouco oprimida. A pandemia fez com que nós, por um certo período de tempo, tivéssemos que ficar dentro das nossas casas. Não podíamos nem cultuar a Deus. Tem umas limitações. Tem algo que quer travar as nossas vidas. Uma muralha é colocada para que nós não possamos enxergar. Quando o povo do Egito foi tirado por Moisés, aí Josué assume aquela missão. O Senhor leva Moisés para a glória, e daí ele substitui ele, colocando Josué para estar à frente, comandando o povo de Israel. E depois que eles passam o Rio Jordão, também uma dificuldade, também algo para atrapalhar, para dificultar, estava no caminho. Mas quando o inimigo colocar um rio ou um mar diante de nós, o Senhor vem e abre, e nós passamos com os pés em seco. Aí eles passam o Rio Jordão, tem Jericó. Jericó conhecida, muito conhecida pela fortaleza que era, pelo tamanho, a estrutura das muralhas que protegiam essas terras. Nós poderíamos, Josué poderia conversar com o povo, não, vamos ficar por aqui mesmo, já ficamos 40 anos no deserto, vamos nos organizar por aqui, não vamos avançar. Mas o Senhor Deus determinou uma palavra, que eles tinham que se deslocar a uma terra chamada Canaã. Canaã, a terra de bênçãos. A Bíblia nos diz que Moisés escolheu 12 espias, e eles foram espiar a terra de Canaã, e uns 10 daqueles homens vieram e inflamaram o coração do povo, dizendo: isso é impossível, nós não conseguimos chegar lá, nós não conseguiremos sair desse vício, nós não, de forma alguma, nós seremos libertos desse vício maldito, dessa trava que tem na nossa vida. Não, nós temos mesmo que morrer no deserto. E só vem Josué e Caleb, que vem trazendo boas notícias. Aqui nós temos uma muralha, e temos também algumas pessoas atrapalhando o plano do Senhor para a vida dos seus filhos. Tem alguém sempre atrapalhando, tem alguém sempre falando, tem sempre uma muralha se colocando entre nós e Deus. E hoje eu estou aqui para declarar, segundo a palavra do Senhor, que sempre tem como nós romper muralhas, que sempre o mar vai se abrir diante de nós, em nome do Senhor Jesus. Sempre quando nós precisamos nos aproximar do Senhor, o inimigo, estrategista de guerra, ele vai colocar alguns empecilhos, alguns atrapalhos no nosso caminho. O inimigo jamais quer que nós nos achegamos a Deus. O inimigo, ele sempre vai tentar nos atrair para as trevas. Quando nós andamos na escuridão, nós não sabemos aonde vamos pisar. Quando nós andamos na escuridão, nós não sabemos
que direção tomar. Mas a partir do momento que nós estamos em Cristo, estamos em Jesus, Jesus é a luz do mundo. E a partir do momento que nós estamos na luz, nós saímos do domínio do inimigo e somos totalmente cuidados e guardados pelo nosso Deus Todo-Poderoso. A partir daí, o Senhor consegue agir em nossas vidas. Mas aí eu ouço as pessoas ouvindo: não, eu acredito em Deus, e Deus, a igreja é diferente, mas o Deus é o mesmo. Não, isso é uma mentira. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que o Deus que eu estou falando aqui, talvez não seja o Deus que você conhece. Porque se nós continuarmos fazendo o que nós fazíamos antes, sem nenhuma preocupação, nós ainda não conhecemos esse Deus. Um Deus justo, um Deus honesto, um Deus que não muda uma vírgula da sua lei, não muda uma vírgula do seu amor. Tudo que Ele fez é sim, sim e não, não. Nós não podemos nos negar. Nós precisamos marchar em direção ao nosso Pai. Se o Filho nos libertar, nós seremos livres. Quem quer ser livre aí para Deus ser glorificado e exaltado? Você que está assistindo pelo Facebook, coloca nos comentários: eu quero ser livre, eu quero ser livre. E eu tenho uma palavra de libertação para a sua vida. Eu tenho uma palavra: você está escravizado aí nos vícios. São inúmeros vícios, mas eu vou focar em alguns mais terríveis. Nós temos, quando temos alguma pessoa viciada é aquela pessoa que a partir do momento que ela se entrega àquela vontade, aquilo que é colocado diante dele, e ele abre mão, muitas vezes, de estar com a família, abre mão de estar trabalhando, abre mão de ter sucesso, para estar fazendo aquilo ali chamado de vício. E o vício tem amarrado muitas pessoas. O vício tem deixado com que as pessoas, tem feito com que as pessoas não se acheguem a Deus. O inimigo tem colocado pessoas no caminho. A gente vem para a igreja e daí de repente, onde que foi sábado à noite? Não, eu fui no culto derrubando as muralhas do vício. Você foi? Mas você fuma, mas você cheira, mas você bebe. Aí responda assim como eu vou ensinar, para se tiver alguém que precisa responder isso, diz assim: eu fui, porque lá é um hospital, e no hospital só vai quem está doente, e eu preciso ser curado, e eu preciso ser restaurado, eu preciso ser renovado. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. A partir de agora eu estarei ministrando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Repita comigo com voz de vencedor: domine ele. Domine significa domínio. Quem domina não é dominado. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Nós vemos aqui que o Senhor Deus deu a Adão, domínio. Filho, vou te dar isso daqui. Imagine você um grande empresário, um grande lavoureiro. Filho, vou te dar isso daqui. Continua sendo meu, porém o domínio é de ti. Você é que vai dominar sobre tudo. Tudo que eu criei, tudo que eu fiz, você vai dominar sobre tudo e sobre
todos. Vemos aqui que era bom, era muito bom, que o Senhor entregou nas mãos de Adão, era maravilhoso. Ele ia dominar sobre tudo. Tudo era para ele, tudo era dele. E o Senhor fez isso com nossas vidas também. Só que nesse meio tempo surge a serpente. Surge a serpente. E ela, astuta, coloca uma muralha entre Adão, Eva e o Criador. O inimigo sempre vai estar fazendo algo para nos separar do nosso Pai. Pai eterno, não o Pai físico, o Pai que nós fomos gerados através deles, o Pai eterno. E sempre o Senhor vai colocar, sempre o inimigo vai colocar algo que atrapalhe nós de ter comunhão com Deus. Aí nós vemos, primeira coisa, quando nós ouvimos a voz do inimigo, nós estamos em trevas. Quando nós estamos em trevas, nós queremos nos esconder. Quando nós viemos para o Evangelho, dia após dia, a luz do Senhor ilumina a minha vida, a vida das pessoas. E dia após dia, nós descobrimos que nós temos ainda falhas dentro de nós, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer sempre algo, assim como o Lucas ministrou muito bem as ofertas. Nós temos que fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus seja engrandecido. E o Senhor foi assim comigo e com você também, você que me acompanha pelo Facebook. Não, nós não viemos do nada assim, no estalar de dedos nascemos. Era para você nascer na família que você nasceu, sim. Porque se não fosse, o Senhor teria feito você nascer em outra família. Era para nós ter nascido nessa cidade, era sim. Você nasceu aonde o Senhor Deus determinou um dia que você nasceria. E Ele entregou para os nossos antepassados, para nós dominar sobre a terra. Aí o inimigo puxa a vida. Eles podem dominar. O Senhor Deus deu uma palavra. Eles podem dominar. O que eu poderia fazer para atrapalhar essa proximidade de Deus? Porque se nós estivermos distantes do Senhor, nós somos presa fácil. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor bramando como um leão. E o leão nunca ataca a manada. O leão ataca aquele descuidado que sai do meio da igreja e resolve tomar uma água lá fresquinha, lá longe. É nesse momento que ele ataca e ele acaba matando, roubando e destruindo a nossa vida. Então, o domínio nos foi dado e a serpente apresentou algo para nos separar de Deus. Nós não fomos criados para ser dominados. O Senhor disse: dominai sobre a terra. Tudo que o Senhor vai dar ordem, vai dar a palavra dele para que nós venhamos a fazer, o inimigo vai ter uma ideia contrária. Dominar. Esse povo já domina, já conseguiram construir aviões, eles dominam sobre tudo. Eu preciso colocar algo neles para que eles percam o domínio. Eu vou usar como exemplo aqui, a maior parte da minha vida eu passei dirigindo, motorista profissional. E eu já dirigi embriagado. Não estou falando só de bebida de álcool, de todos os vícios, mas eu já dirigi embriagado. E eu tenho certeza absoluta, e todos vão de concordar comigo, que eu tenho domínio sobre o veículo. Dia, noite, chuva, sol.
Mas o diabo resolve colocar na minha vida uma cachaçinha, uma bebida de álcool. Quantos concordam comigo que um motorista bêbado não dirige bem em uma pessoa que está sóbria? Não consegue. Ele perde o domínio. Mas o Senhor diz que o homem dominará sobre todos os animais, sobre tudo. Ele precisa fazer algo que nós percamos o domínio. Repita comigo em voz alta: domínio. O inimigo quer, repita comigo, que nós perca o domínio. Aí o inimigo começa a colocar coisas no nosso caminho, e nós tem Deus ali na frente, e de repente ele coloca algo aqui, algo ali, e nós vamos perdendo tempo com isso, vamos investindo tempo nisso, investindo dinheiro nisso, e Deus vai ficando de lado. A estratégia do inimigo é que ele nos afaste para ele nos atacar. Ele quer que nós percamos o domínio. Ele quer colocar impedimentos, ele quer colocar muralhas em nosso caminho, e quer também que nós percamos o domínio da situação. Uma pessoa, eu já ouvi, atendemos muitos casos, eu e a pastora Fábio, muitas pessoas têm nos chamado via Facebook, convidamos para vir para a igreja, nos disponibilizamos a acompanhar um homem chorando, um pai implorando através do Messenger do Facebook da Unção e Poder ajuda. Os meus filhos choram, a minha esposa chora, e eles me pedem para que eu pare de beber, mas eu não consigo. Eu vejo meus filhos chorando, eu vejo a minha esposa chorando, e eu até me comove aquela situação, mas quando eu vejo, eu estou no bar de volta, bebendo. Esse homem, automaticamente, quem concorda comigo que mesmo que hoje tem bastante meninas, mulheres que estão entregues ao vício da bebida, do cigarro, das drogas, mas quem concorda comigo que a maioria são os homens? Os homens. O inimigo precisa fazer com que o homem perca o domínio. Aí na sua casa, o Senhor nos levantou como atalaias, como soldados. Quando chega o assaltante para invadir a nossa casa, nós temos que nos posicionar, nós homens, nos posicionar na frente. Ei, para aí. Não, mas eu vou te matar. Então mata. Mas eu tenho que defender a minha família. A gente não coloca os filhinhos lá na frente ou a esposa. Ah não, vai lá, veja o que pode fazer. Não. Nós fomos colocados para cuidar. Nós fomos colocados na nossa casa para dominar nossa esposa, nossos filhos. Domínio que eu estou falando não é manipular, mas eles vão se sentir tão amados e protegidos e guardados pelo Pai, que eles vão se submeter à palavra do Pai, à ordem do Pai. Primeira coisa que o inimigo vai fazer: mata o rei, mata o general. As antigas guerras, elas só eram vencidas a partir do momento que alguém subia lá na sala do trono e degolava o rei. A hora que ele gritava lá, ó, peguei o rei, a guerra já tinha vencido. Enquanto o rei não fosse morto, enquanto o cabeça daquela nação não fosse morto, a guerra não tinha terminado. Então o inimigo precisa arrumar uma estratégia para tirar você, pai, você, marido, você, homem. Daí tem pessoas também que vêm pedir conselho, querem que a gente acompanhe, mas o meu filho está nas drogas, pastor. Você perdeu o domínio. Não é só culpa do filho, não. Você perdeu o domínio da tua casa, meu querido. Você se deixou levar pelo engano de Satanás.
e perdeu o controle da situação. Mas nada nesse mundo pode impedir que a partir do momento que você se posicionar, entregar a tua vida para Jesus Cristo, Ele vai organizar e você vai voltar a dominar em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, verso 1. Dizem as Escrituras em Romanos, capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos aqui somos eu e você. Ouça essa palavra. Eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Repita comigo: renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorifique ao nome do Senhor. Não se amolde a esse mundo. Ah, mas pastor, todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo se prostitui, todo mundo trai a esposa. Não se amoldem a esse mundo. Jesus Cristo aqui está falando. Não se amoldem, não, mas o mundo é assim, não, mas você não precisa fazer igual o mundo está fazendo. Você precisa ser diferente. Você precisa se posicionar e tomar uma decisão. Não se amoldem a esse mundo. Aí o Senhor diz assim no final: para que vocês possam provar da boa, perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. A boa, uma coisa boa, todos nós concordamos que é boa, mas ela vai um pouco além, a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, João 8,34, liberdade. O Senhor Jesus veio para nos trazer a liberdade que foi tomada de assalto das nossas vidas lá em Gênesis. O domínio já não estava mais sobre as nossas mãos. O inimigo fez tudo isso para contrariar. Veio com uma conversinha mole. E aqui em Romanos eles estão falando: filhos, não façam o que todo mundo faz, não seja o que todo mundo é, não precisa disso. É o Senhor falando. Por isso que nós seres humanos temos dificuldade em estar na igreja. Você não ouve os psicólogos, os psiquiatras tratando pessoas viciadas em ler a Bíblia. Você não encontra de forma alguma pessoas viciadas em ir para a igreja. Tudo quanto é tipo de vício é para nos afastar do Senhor, é para nos deixar distante do Senhor. Você era, meu querido, você tomou uma decisão assim como eu, aceitou Jesus. Salvação só tem um caminho: aquele que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e descer as águas do batismo, esse tem caminho para a vida eterna. Então, você fez isso. Aí de repente a pessoa vem,
aquela empolgação, aceitei Jesus, os irmãos se alegram, e daí eu vou e me batizo, e tiro muitas fotos, e coloco na rede social, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Mas daí eu saio da porta da igreja para fora, e eu começo, toda aquela bagagem maldita que nós trazíamos em nossos ombros, que não deixava com que nós tivéssemos liberdade, nós começamos a carregar de volta. Ah, mas uma coisinha assim não faz mal. Ah, mas um golinho não sei o quê. Ah, mas um... Faz mal sim. Faz mal sim. Não se amoldem. Eu falava palavras feias, fazia brincadeiras idiotas. Não faça mais. Pare. As pessoas vêm me perguntar: pastor, mas que tal que dá para fazer tal coisa? Eu digo assim, eu respondo com muita facilidade. Eu vou chegar um dia diante do Senhor, e Ele vai dizer: mostre-me tuas mãos. Ele vai dizer assim: você poderia ter tomado um golinho, filho. Aí eu vou dizer: não, eu não tomei, porque eu preferi errar para mais do que para menos. Eu preferi não fazer e desagradar o Senhor, do que eu fazer e desagradar a ti. Então nós precisamos entender, estamos passando por um tempo terrível, pandemia. O inimigo já se aproveitou da situação e colocou mais coisas para nós viciarmos, para nós perdermos tempo, depositar a nossa vida, tempo da nossa vida, com coisas vãs, com coisas que não valem a pena. Mas como se não bastasse, ainda além de todos esses vícios, essas coisas, nós temos pessoas viciadas em redes sociais. Nós temos pessoas que talvez aceitou Jesus já, ou está no caminho, mas ela precisa daquela curtida para ela ser feliz. Ela precisa que alguém comente a foto para ela ser feliz. Existe um vazio, meus queridos, dentro do nosso coração, que só Jesus Cristo de Nazaré pode preencher. Esse vazio que nós tentamos preencher com esses vícios, com a pornografia, através de redes sociais agora, jogos de azar, drogas, cigarro, mentira, tem gente que é viciado em mentira. Todos nós sabemos quem é o pai da mentira. O diabo. O diabo é o pai da mentira. Temos o pai da verdade, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, de um lado, e o pai da mentira. Tudo o que for verdade, o inimigo vai se colocar contra em nossas vidas. Falando aqui de bebida de álcool, quantas mulheres, vocês que nos acompanham pelo Facebook, quantas famílias, quantas pessoas de idade já, com uma certa idade, adultos, que se lembram e comentam com nós pastores e choram, lembrando como era a sua casa quando eram crianças e quando era adolescente. Brigas, perca dos sentidos. Eu ouço falar assim, muitas mulheres, filhos: pastor, pense num homem trabalhador, muito querido, amável, mas quando bebe, se transforma num monstro. E é exatamente isso que o inimigo quer. Perca dos sentidos, raciocínio lento. Aí o inimigo, através do homem, consegue entrar na casa, na família, no trabalho. E, infelizmente, nós temos pessoas andando na rua aí por causa disso aqui. Não, mas não dá nada, pastor, um golinho. Dá. Eu posso provar para vocês que se nós sair agora andando nas ruas, nós vamos encontrar alguém que foi escravizado, que não tem liberdade, por causa de um vício maldito, maligno, que o inferno colocou. Aí, mas o meu bisavô, meu tataravô bebia. O inimigo precisa. Quando uma pessoa morre, o espírito maligno não morre, mas esse espírito maligno pula nos ombros dos filhos e vai passando
de geração em geração. Só tem uma forma de você cortar esse cordão umbilical maldito, maligno, para você ser feliz na tua vida, meu querido e minha querida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos um caminho para seguir. Nós precisamos a verdade e precisamos de vida. Caso contrário disso, é o inimigo. Tudo que for contra isso é as potestades malignas se levantando. Todos nós sabemos, amanhã temos o culto da família. Culto da família, a família é um projeto de Deus. O que o inimigo quer fazer? Que homem não seja mais homem e que mulher não seja mais mulher. Mas ele não vai conseguir, porque nós temos Jesus Cristo de Nazaré, que é a lei, que colocou uma lei nesse mundo, que tudo é perfeito e nada vai ser mudado. Livro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Repita comigo em voz alta: autoridade. Repita comigo em voz alta: liberdade, domínio, mundo, autoridade. Aí nós estávamos perdidos e não tinha mais uma saída, uma salvação. Nós estávamos escravos nesses vícios malignos e malditos que o inferno colocou dentro das nossas casas. Aí o Senhor Deus teve que tomar uma decisão: sacrificar os animais e derramar do seu sangue, queimar em holocausto a Deus já não adiantava mais. Aí o Senhor Deus toma uma decisão. Eu imagino que Deus olha para Jesus, seu filho, e diz: filho, é com você, não tem outra saída. Ou eu posso exterminar com essa raça, ou você vai e se entrega como cordeiro perfeito na cruz do Calvário, para trazer remissão e salvação para dentro dessas casas. Lucas capítulo 10, verso 19. Eu dei a vocês, Jesus Cristo falando, hein? Não é só para mim, só para meia dúzia, não. É para todos que estão ouvindo essa palavra. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo, não é um pouco não, é todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque vocês têm os seus nomes escrito nos céus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. Louvado seja Deus. E nós não vemos viciados em ajudar o próximo, não vemos viciados serem bons esposos, viciado em, não, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser uma boa esposa, viciados em ser bons filhos. Não existe. Bom funcionário, bom pagador de contas, um viciado em visitar asilos para ajudar as pessoas, um viciado em visitar presídios, um viciado em doar alimentos, em doar remédios, viciados em ir ao culto a Deus, fazer boas obras, ler a Bíblia, pregar a palavra de Jesus. Eu tenho uma palavra de salvação para a tua casa e para a tua vida. Eu tenho uma palavra de mudança. Mudança. O Senhor Jesus diz: todos. O Senhor Jesus não é meio termo, meio caminho. O Senhor Jesus quer organizar toda a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós precisamos agora nos posicionar como verdadeiros soldados de Jesus Cristo e marchar. E vamos derrubar essas muralhas dos vícios de dentro das nossas casas. Vamos viver uma vida em liberdade, feliz,
Você que nos acompanha pelo Facebook, podemos acompanhar. Deixe seu número do WhatsApp. Nós podemos aconselhar você. Pastor, mas eu posso ir para a igreja? Você deve ir para a igreja. Pastor, mas eu bebi um pouquinho. Você deve vir para a igreja. Ah, mas eu fumei, eu cheirei. Deve vir para a igreja, deve vir para o culto. Você precisa de ajuda. Aqui tem Jesus Cristo que pode te ajudar. Eu posso prometer e não cumprir, mas eu apresento para vocês um que fala e cumpre o que diz, um que faz a diferença. Deus quer mudar a tua casa, meu querido, mas eu não mereço, pastor. Você não conhece a minha história. Eu sou viciado em sentir atração por crianças. A gente nunca ouve a pessoa falando assim: ó, me ajudem que eu preciso, porque eu tenho atração por crianças. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor aqui na terra. Nós precisamos compreender que a partir do momento que nós obedecermos a sua lei, a nossa história vai mudar, a nossa sociedade vai mudar, as nossas famílias, as nossas casas vão mudar. Pastor, você falou tudo isso aí, e eu achei que foi legal, até você pregou, você falou sobre isso, falou sobre vício, mas isso é uma coisa da Bíblia, pastor. Isso aí é lá em Gênesis, lá na carta aos Romanos. Mas eu tenho vivido e eu tenho testemunhado do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não existe causa perdida. Se você está aí, esposo, com alguém, às vezes dormindo, que não consegue ficar de pé, ele tem solução sim. Ele tem salvação sim. Pastor, mas isso é algo muito distante, é algo muito difícil. Não. Isso é algo atualizado. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E eu, como eu falo, eu posso cumprir o testemunho do que Deus tem feito através das vidas, através das pessoas, através das famílias. Quero chamar aqui um irmão. O irmão Abel, por gentileza, pode chegar até aqui um instantinho. Glórias a Deus. Vou subir aqui em cima. Você que nos acompanha via rede social aí, compartilhe com os seus amigos, vizinhos, pessoas que estão sofrendo por causa do vício. Nós temos aqui o irmão Abel, aqui de Palmas, viciado em drogas. Foi viciado em drogas. O Senhor disse que Ele dá poder para todos, para pisar em serpentes e escorpiões. Quanto tempo você ficou aprisionado nesse vício, irmão Abel? Desde os 14 anos até 29. Faz 3 anos que eu sou livre, graças a Jesus Cristo. Então, quantos anos de aprisionado nesse vício? 14 anos. 14 anos. E que tipo de drogas? Era só bebida, só coisa meio leve, ou como é que era? Eu usava todo tipo de droga. Tinha uma droga que eu não usasse. Mas a pior que foi crack e cocaína. Na verdade, quando não tinha uma, eu usava outra. Tem pessoas aqui da minha família que, se alguém não acredita, que muitas vezes sofreram junto comigo. Existia pessoas enviadas por Deus que me falavam de Jesus, mas eu nunca achei que ia conseguir mudar. As coisas do mundo pareciam boas no começo, só que quando eu fui perdendo tudo, quando eu não tinha mais saída, quando tudo parecia impossível, Jesus Cristo chegou na minha vida e mudou.
Jesus mudou a história do irmão Abel. Não é algo do passado, não. É algo que nós temos vivido. Pessoas sendo livres, sendo libertas. E como é a sua vida depois que você aceitou Jesus? Eu trabalhei quase 7 anos na coleta de lixo aqui de Palmas. E nos últimos tempos eu não estava mais aguentando, por causa que o meu corpo estava muito fraco, por causa das drogas, por causa da cachaça. E até um dia um piazinho, uma criancinha, chegou de trás do caminhão, estava vomitando atrás do caminhão, com uma dor na barriga muito forte. E o piazinho olhou assim para mim, quase chorando assim, e perguntou: o que deu, tio? Eu olhei para ele assim e falei: o tio, acho que o tio vai morrer. E na verdade mesmo eu estava morrendo. Eu perdi o sentido de viver. Perdi a minha família várias e várias vezes. E achava que para mim não tinha mais saída. Tentei várias vezes, como o pastor falou aqui, dessa pessoa que sentia aquela vontade de largar, sentia uma vontade muito grande de abandonar o vício, mas nunca consegui. Toda a vida eu tentei, mas eu tentava sozinho. A partir do momento que eu pedi ajuda e que eu deixei que Deus, Jesus Cristo, entrasse na minha vida, tudo mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje vive bem no seu casamento. O Senhor entrou com providência. Estava difícil trabalhar correndo 40 km por dia atrás do caminhão. E hoje ele é motorista do caminhão. O Senhor tem coisas grandes para os seus filhos. E muitas coisas ainda o Senhor vai acrescentar na vida desse rapaz. E agora ainda a bênção transbordou tanto que ele tinha uma filhinha chamada, tem a filhinha chamada Camila, agora tem mais um rapaz, né? Mais um mocinho que nasceu agora, como é que é o nome dele? Kemuel. Kemuel, de um mêsinho, né? Eu creio que a irmã está nos acompanhando. O Senhor tem abençoado e transbordado grandemente as nossas vidas através nós vemos o agir do Senhor, o milagre do Senhor através da sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus trabalhando a favor do seu povo. Ele tem coisas boas para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé, por gentileza. Meu querido, para Deus nada é impossível. Vendo o testemunho ali do Abel, e muitos se comovem. E ele contou que usou crack, cocaína, usou tudo. E ele estava perdendo tudo. Quantas vezes você já chegou ao ponto de perder tudo? E vai esperar até quando? Um dia, a minha casa estava destruída. Eu posso dizer que eu quase perdi tudo também. Esse pastor que vocês estão vendo pregar, nem sempre foi assim. Ele era viciado em bebida. E quando ele bebia, ele era uma pessoa muito agressiva. Era uma pessoa que vinha para cima mesmo. E um dia, inclusive, diz que quem casa quer casa. Mas a gente casou sem ter casa e foi morar junto com a sogra, né? Então morar com a sogra não dá certo. E ele brigou com a minha mãe, ele pegou um martelo e foi para cima dela. Ele estava bêbado e foi para cima dela. Porque quando ele estava são, ele era uma pessoa maravilhosa, mas quando ele bebia, ele se transformava. Então hoje, quando ele fala em vícios, ele fala com convicção, porque ele viveu aquilo. E eu vivi isso. Eu vivi o drama que muitas mulheres têm passado nos dias de hoje. E eles brigaram ele e minha mãe, e minha mãe chegou em mim e me disse assim: olha, você vai ter que escolher, ou ele ou a tua família. Mas se você escolher ele, amanhã vocês vão tirar todas as coisas de vocês daqui, e eu não quero mais saber de vocês aqui na casa. Foi a noite mais longa da minha vida. A noite em que eu fiquei a noite inteira de joelhos,
pedindo qual que era a vontade de Deus sobre a minha vida. Porque a minha vontade não era com ele. Como a vontade de muitas mulheres que o marido bebe, é agressivo e tem vontade de abandonar tudo e às vezes não consegue. E eu vivi isso. E ele embriagado dormiu e eu fiquei orando a noite inteira. E teve vezes que eu fazia campanha, queridos, 3 horas da manhã, toda noite. Às vezes a mulher que está me ouvindo aí na casa não quer pagar preço pelo marido. Quer pedir oração para os outros orar, terceirizar a tua fé, mas não quer dobrar o joelho e pagar preço. Eu paguei preço. Eu dobrava meus joelhos 3 horas da manhã e às vezes ele acordava ainda embriagado e me dava chute no pé da cama lá embaixo e mandava eu sartar dali, que eu estava que nem um gato miando no pé dele. Ele fazia isso, mas eu não desisti. E por 2 anos eu ia para a igreja sozinha. Ele não ia comigo e não me acompanhava. E depois de 2 anos ele chegou em mim e fez uma proposta. Você vai de manhã comigo na missa e de noite eu vou com você na tua igreja. Eu aceitei a proposta e eu fui. Só que ele chegava da missa e começava a beber, porque achava que se ele tivesse caindo de bêbado, eu não ia levar ele para a igreja. Eu pegava esse homem que vocês estão vendo pregar sobre vício, caindo de bêbado, e levava para a igreja. E quando chegava lá, eu passava vergonha às vezes, mas eu quero dizer para você que está em casa, se o teu marido está bêbado, faça como eu fiz, traga caindo de bêbado, porque aqui é lugar de doente, aqui o Senhor quer curar, aqui o Senhor quer tratar. E foi isso que aconteceu com ele. E por 3 anos ainda ele foi caindo de bêbado para a igreja. E eu não desisti de orar, e eu continuei a buscar, e a minha família dizia para deixar dele. E eu não deixava, porque Deus dizia, espere mais um pouquinho. Tinha noites que eu falava para Deus, Deus, o Senhor me colocou numa cilada. Por que o Senhor está mandando eu esperar? Até quando que o Senhor quer que eu espere? Até um dia que ele vai beber e vai ainda me matar? E Deus dizia, acalma o teu coração, espere e veja o que eu vou fazer. E eu persisti. Até que teve um dia que ele chegou na igreja caindo de bêbado. E foi pregado uma pregação que jamais vocês imaginam que pode salvar a vida de um viciado. Sobre dízimo e oferta. O dízimo que você dá para Deus e o dízimo que você dá para o diabo. E ele começou a me cutucar no banco lá. Quem que diz que eu dou meu dinheiro para o diabo? Aonde que diz? E o pastor começou a falar, você que dá o teu dinheiro, em vez você reclama de dar 10% para o Senhor, mas você já não tem casa, você não tem carro, você não tem móveis dentro da casa, porque você gasta teu dinheiro tudo com bebida. E era isso que ele fazia. Nós não tínhamos sofá dentro de casa, nós morávamos num porão, e os ratos mijavam em cima da nossa cama, no forro do porão, e nós dormíamos no meio daquilo. E ele, o dinheiro, era só para bebida. E amigo tinha de monte. Mas quando chegou naquele culto, o Senhor olhou para ele com olhos diferentes. Para resumir, no final, o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Jesus hoje aqui, quem reconhece que não consegue sair do vício sozinho e quer que o Senhor tire dessa situação. Ele nem olhou mais para mim, queridos. Ele pegou e foi chorando lá para frente, e ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele. Aplauda o Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Não desista. Sozinho você não consegue, mas o leão da tribo de Judá pode todas as coisas por você. É Ele que te fortalece. Meus queridos, ele foi caindo de bêbado, arrastado lá para frente do altar, desse altar. E Deus levou ele de volta para o banco sem um cheiro de bebida. Sem trambalhar, ele foi trabalhando e voltou são. E é desse Deus que eu falo para vocês. Aquele que cura, aquele que salva, mas também aquele que liberta. Aquele que libertou Abel,
aquele que libertou o nosso pastor, aquele que libertou tantos de vocês que estão aqui, e aquele que pode libertar aquele que tem o desejo de ser libertado. Ah, pastora, mas eu já tentei tanto, mas eu não consigo. Sim, porque você tentou sozinho. Deixa Deus agora resolver isso para você. Quando você luta sozinho, você não consegue mesmo. Mas quando o Senhor olha para dentro de você e sonda o teu coração e vê um desejo de mudar, um desejo de virar a página da tua vida. Aquela página onde dizia, olha lá o cachaceiro, está chegando o cachaceiro. Vão começar a olhar para você e dizer, o Filho de Deus está chegando. Aquele que era cachaceiro, mas hoje não é mais. Deus quer mudar o quadro da tua vida, o quadro da tua história, e essa é a noite da tua libertação, a noite da tua mudança. Jesus está nesse lugar, Jesus está na tua casa, e Ele não quer mais ver você sofrer, Ele não quer mais ver a tua família sofrer. Chega de andar de cabeça baixa. Chega de ser um derrotado. Chega de ser escravo. Comece a ser liberto por Jesus. Nessa oração agora, eu quero convidar você que tem algum problema com vício, se colocar aqui na frente do altar como o pastor fez naquele dia. Não tenha vergonha, querido. Ele não teve vergonha. Por isso que Jesus curou ele. Por isso que Jesus libertou ele. Você que tem problema com qualquer tipo de vício, vai vir para que nós estejamos orando por você, para que você seja liberto dessas cadeias e dessa prisão que tem te deixado, meu querido, nessa situação de derrotado. Deixa o Senhor escrever uma nova página da tua vida. Você que está em casa vai se colocar de joelho, rendido aos pés do Senhor. Ele vai te alcançar aonde você está. Não importa se é na cidade de Palmas, ou é no estado do Paraná, ou é no Brasil, ou é fora dele, como tem gente assistindo. O Senhor está no teu lado, e Ele é pela tua causa. Se coloque em pé. E você que tem algum problema, qualquer que seja o vício, não importa se é bebida, não importa se é cigarro, não importa se é um vício com uma rede social, não importa o que é o teu vício, o que tem te aprisionado. Você que quer ajuda, não minha, não do pastor, porque nós nada podemos, mas ajuda vinda dos céus, direta do Senhor. Vem aqui na frente. Venha, deixa o Senhor te conduzir, o Senhor te curar, o Senhor te tratar. Deixa Ele escrever uma nova história para a tua vida. Se você sentiu de vir, venha. Se o Espírito Santo está falando para você vir, meu querido, não fique aí preso. Sinta-se liberto na casa do Senhor. Você que está em casa, se ajoelha e nós vamos estar orando por você. Meu querido, a vergonha não é do Senhor. Tem pessoa que está aqui dentro e que está com vergonha de se expor. Está com vergonha, não vão ver, vão olhar para mim. Mas a tua vergonha hoje pode te tornar um cativo para o resto da tua vida. Mas se você dar um passo inicial e colocar Deus à prova nesse negócio, Ele vai mostrar que Ele é Deus da tua vida. Vamos estar orando, e se você sentir, pode vir à frente. Senhor meu Deus, Pai querido, nessa noite, Pai amado, nos encontramos nesse lugar e te pedimos, Deus, em primeiro momento, Pai, que o Senhor neutralize o ambiente espiritual. Senhor, sabemos que tem pessoas que estão aprisionados, Pai, pelo demônio chamado Zé Pilintra. E que esse demônio não quer deixar que essas pessoas venham a prosperar
prosseguir a sua caminhada aqui nessa terra. Temos pessoas, Senhor, aprisionadas, Pai amado, por tantos demônios da pornografia, por tantos demônios que têm impedido de prosseguirem, Senhor, fazendo dessas pessoas derrotadas, Pai. Nessa noite nós decretamos, Senhor, liberdade para os teus filhos, muralhas caindo, Senhor, muralhas espirituais, Pai, que têm aprisionado seus filhos no vício da bebida, no vício da cachaça, no vício do cigarro, no vício do crack, da cocaína, no vício, Senhor amado, a todo e qualquer vício, Pai, que tem tirado a paz dos seus filhos, a paz das famílias, Pai querido. Senhor, sabemos que quando o Senhor coloca um altar seu sobre cada casa, as coisas do maligno têm de abater em retirada. E nessa noite é o que te pedimos, Pai amado, faça um altar na casa dos seus filhos. Aonde Deus está, o mal tem que sair. Pai querido, que essas pessoas que estão orando, estão te implorando, Pai, para serem libertos, Pai, porque tem prejudicado a sua família, tem envergonhado os seus filhos e a sua esposa. Pai, os filhos têm sentido vergonha dos seus pais por causa dos seus vícios, mas nessa noite eles estão rendidos à tua presença. Tem pessoas que nem acreditam mais que podem ser libertas, mas nessa noite o Senhor entra com cura, entra com libertação e com restauração. Senhor, restaura o caráter dessas pessoas, Pai, caráter já, Pai, que foi denegrido, Senhor. A sociedade, Pai, não olha mais para eles como as pessoas dignas e justas, mas o Senhor usa o improvável, o Senhor usa aquele que ninguém mais acredita para mostrar que Ele tudo pode. Pai amado, a Tua palavra diz que o Senhor usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E nessa noite o Senhor vai pegar essa situação dessa pessoa escravizada por esse vício para mostrar que o Senhor ainda está no domínio e no controle de todas as coisas. Pai amado, temos pessoas que estão nessa live pedindo oração por libertação do vício do cigarro, pessoas que estão pedindo libertação por vício de bebida. Tem mulheres pedindo por libertação, que seus maridos estão tão presos na rede social que já não enxerga mais os filhos e a esposa dentro de casa. Que nessa noite a libertação possa alcançar cada casa, cada família, e que sejam restaurados, Pai amado, pelo Teu santo nome, Pai. Aquele que se entregou naquela cruz e aquele que tudo pode. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o Seu povo nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar grandemente.